escrevendo aos Filipenses, disse: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Então o eleito não tem esta preocupação, este medo. Ele se cuida, ele é vigilante, mas ele não vive como muita gente vive, assombrado, com medo, assustado de tudo. Isso é falta de Deus, porque o eleito tem esta ardente expectativa e esperança de que em nada será confundido. E ele diz ainda, antes de tudo, aliás, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então para ele estava bom de qualquer jeito. Vamos fechar nossos olhos, por favor. Nós vamos colocar diante de Deus estes pedidos. E tem os agradecimentos também. O irmão Juarez está agradecendo a Deus por ter conseguido um emprego, não é? A irmã Dorilda Vargas testemunha que hoje acordou com uma dor terrível. A sua mãe, a irmã Maria Vargas, e ela oraram ao Senhor e ela ficou curada. Isso aí. Tantos outros pedidos tem aqui, nós vamos colocá-los diante de Deus. Aleluia. Deus bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós apresentamos a ti estas pessoas, estes pedidos que eles têm aqui na tua presença nesse instante, pedindo a libertação, pedindo a bênção, a cura, e também agradecendo que os outros também tenham ânimo para pedir e também tenham ânimo, o propósito de agradecerem. Deus, todos nós nos apresentamos a ti, dizendo que somos frágeis e pequenos, mas que tu és forte e grande e pode nos ajudar, nos libertar, nos curar, nos salvar, nos livrar do mal. Deus glorioso é a nossa oração, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Às vezes penso que virá o amanhã. Eu não sei o que virá. Todavia eu sei, se eu partir amanhã, eu irei pra Canaã. Jesus comigo está, eu sei, estendeu sua mão, eu segurei. Paz sem fim com Jesus eu terei, então, do outro lado do Rio Jordão, dos vales desertos, colinas mil, palmilhei e Deus do céu me viu. Vou me integrar ao celeste clã nas montanhas de Canaã. Jesus, eu sei, estendeu sua mão, eu sei,
sem fim. Com Jesus eu terei então do outro lado do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Amém. Podem se assentar. Eu estava olhando esta mensagem chamada O Estranho, e eu sempre criei desta forma. Não é porque o irmão Brana está falando aqui agora, mas é porque o mesmo Espírito que deu esta revelação ao profeta do Senhor é o mesmo Espírito que nos sustenta, nos ensina, que está em nós, nos preparando, né, para a vida eterna. E isso é importante, principalmente no dia que nós estamos vivendo, na hora que nós estamos vivendo, muito marcada, né, por confusão, por desânimos de todo tipo, disfarces diversos, né, de vários matizes, que vai virando aquele mosaico, né, tantas cores, e você vai ter que discernir, distinguir as cores, e ficar com a cor que é a cor exata, e que combina com a Escritura, está de acordo com a Escritura. É um tempo que se consegue as pessoas por favores, se consegue as pessoas por uma suposta educação e bondade. E, enfim, estes argumentos, né, estas armas da carne e da própria educação e tudo mais para conquistar as pessoas. Mas eu, por exemplo, não quereria jamais ninguém que me seguisse e que tivesse que ser sustentada a bajulação. Seria uma péssima qualidade para um ministério, quando ele consegue segurar as pessoas simplesmente por bajulação, compra as pessoas, aproveita oportunidades que as pessoas estão vivendo, dias difíceis, e injeta, né, mistura aquela oportunidade, para assim ganhar corações. Mas isso são ganhando corações de forma falsa e sem sustentação, porque só chegará ali e atravessará as fronteiras e atravessará aquele rio rumo ao outro lado, a eternidade, aquele que viveu, aquele que praticou, aquele que amou a palavra. Porque as religiões do mundo sabem muito bem bajular as pessoas, mas todas elas sentirão o gosto da perdição, a amargura da perdição lá no fim, exatamente porque não optaram pela sinceridade, como a Bíblia diz, pelos asmos da sinceridade. Não tratou as pessoas com sinceridade. Pelo contrário, enredou as pessoas durante a vida toda e atenderam, né, às conveniências e aos projetos dos seus líderes religiosos, mas não alcançou a alma e o coração do povo, que é o que o Evangelho tem que fazer. Quando você vê a promessa do Elias, ao ler Malaquias 4, os versículos já conhecidos, tão decorados pelos irmãos, você pode observar que a finalidade, o objetivo da mensagem dele é converter corações. E converterá. Está escrito ali acerca do Elias, a mensagem dele. Diz, e converterá o coração, está vendo? O coração, ele veio para converter.
Portanto, nós não podemos estar na mensagem e termos uma vida falsa e misturada, uma vida duvidosa, como você vê. Às vezes você vai em igrejas, ou às vezes até pessoas nos visitam, mas você vê logo a falsidade deles. Eles não estão vivendo a palavra em sua plenitude. Elas estão com os cabelos cortados, elas estão tosquiadas, estão pintadas, elas estão cheias de espírito de todo tipo. E o irmão Branham mandou observar, quando entrasse numa igreja, olhasse as mulheres, porque elas é o modelo, elas são o espelho que nós temos que olhar, diz o irmão Branham. E conforme as mulheres estiverem, diz, esta é a condição da igreja. Por isso que nós pregamos tanto e insistimos tanto, que nós temos que dar um exemplo. É por isso que Deus volta tanto para as irmãs. Não é implicação de Deus, é amor de Deus. Porque as irmãs representam, né, o símbolo. Toda vez que Deus fala mulher na igreja, na Bíblia, está falando a igreja. É o símbolo. Então nós temos que ter esta qualidade de sustentar esse testemunho, esta verdade. Correto? Então veja bem, o irmão Branham fala uma coisa aqui muito bonita, esta história, este texto aqui. Ele diz, vindo de uma visita em Prescott, a cidade, uma região, sei lá, um dia atrás, eu estava olhando para o deserto. O irmão Branham olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix é no Arizona, escreve Phoenix, mas lê-se no inglês Phoenix. Então, do lado de fora de Phoenix, eles têm os jardins japoneses. E eles têm flores ali, lindas flores. Onde quando eu era um garoto ali, eu arrebanhava gado através daqueles lugares. As vacas, não havia nenhum capim. Então simplesmente viviam de vagens de cacto e coisas assim. Como eles fazem no Nordeste brasileiro, né? Existe aquela planta, o mandacaru, né? Uma espécie de cacto, e eles tem aquela água, como Deus, a natureza é linda, é tão mãe mesmo, né? E eles comem, além de sustentar, tem a água, ele é cheio d'água, o cacto, ali naquele deserto. É como dizia antigamente as pessoas, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele dá um jeito. Mas vamos à nossa história. Então eu observei que tem havido uma reprodução para o proveito do deserto. E no deserto, nós descobrimos isso. Os cactos e as flores. E em minha casa, ali, ou na casa que estamos alugando, a irmã Larson, que o irmão Branham tinha casa em Jeffersonville e tinha casa em Arizona. Ele está falando desta casa que ele alugava ali. Note que ele disse, em minha casa ali, e ele corrigiu, na casa que estamos alugando. A irmã Larson, eu creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. E ela tem um canteiro de flores do lado de fora da casa. Um canteiro de flores. Um pouco de terra, agora vocês observem, um pouco de terra. Tudo ali é areia, no deserto, tudo areia. Mas ali ela colocou terra. Fez ali um espaço, estabeleceu um espaço, né? E ela colocou terra e fez um grande canteiro de flores em cada lado das casas geminadas. E toda manhã eu tenho que sair e regar aquelas flores, molhar as flores. Se eu não regá-las, elas morrem. Aqui nós podemos parar um pouco e fazermos a aplicação espiritual. Você já observou que tem pessoas que só permanecem na igreja se elas forem aduladas?
se elas forem paparicadas. Caso contrário, elas não ficam. Se você visitá-las, elas vêm à igreja. Mas se você deixar de visitá-las, elas não vêm mais. E se você for visitá-las, elas vêm de novo. Se você parar, elas caem de novo. Eu lhe pergunto, isso é vida? Isso é cristianismo? Isso é conversão? Isso é pessoa nascida de novo? Mas você pode observar que o mundo denominacional, o mundo religioso e o que se chama de mensagem também com o espírito das denominações só funciona assim. Caso contrário, não funciona. Então é um eterno murmurar, é uma eterna guerra interna, é um conflito sem fim, porque tudo funciona desta forma. E nós podemos observar e concluir que as pessoas, estando muito carentes, ou estando desnorteadas, elas buscam muito isso. Não é pecado, porque até um cachorro gosta de ser bem tratado. Eu gosto da pessoa que me trata bem, eu admiro a pessoa educada, serena, moderada, a pessoa hospitaleira, a pessoa caridosa, piedosa, mas nós não podemos misturar a piedade de Deus e confundir com espírito nicolaíta, com espírito conquistador, político, errado, disfarçado ali, com aquela onda toda de amorzinho, como eu sempre falo, de bem-quererzinho, disso e daquilo, mas a coisa está infiltrada ali. Então as pessoas se confundem e se enganam, e elas perdem tanto no campo espiritual, por não serem mais adultas, por não crescerem mais um pouquinho na fé, e por não discernirem mais um pouquinho. O que acontece? Elas ficam presas só a um tapinha nas costas, a um abraçozinho, a um beijinho na testa, ploque, ploque. Como é que está, querida? Tique, tique, pronto, que beleza, como é boazinha. Não é? E ela não vê o espírito que está nela, o espírito errado que está ali, de vaidade, de modismo, de mundanismo, de religiosidade falsa, porque não tendo coragem de se vestir como a doutrina manda, de se deixar o seu cabelo como a palavra manda, não quer dizer nada. Eu não quero saber de educação de ninguém, porque a educação não vai me levar ali não, o que vai me levar ali é o viver a palavra. Vocês entenderam? Isso é o que vai nos levar ali, é isso. E tem uma coisa, só vai ficar isso aí. Porque eles ficam muito nisso aí e depois eles se decepcionam e vê que não é nada, não tem nada de firmeza ali. Acaba tudo de uma hora para outra. Mas aquele que ficou com a palavra jamais se decepciona. Esta é a verdade. Então veja bem, o canteiro de flores estava ali. Tem muitos pastores cuidando de canteiros de flores e tudo. Mas isso aí ainda não é a igreja de Cristo, não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, nós vamos ver mais na frente aqui, o que é o cristão forjado na prova, forjado na perseguição, na luta, não é? No deserto escaldante, no deserto terrível, mas não precisa nem de ninguém estar regando. Então, diz o profeta de Deus, e toda manhã eu tenho que sair e regar aquelas flores da irmã Larson. Se eu não regá-las, elas morrem. Tem muitos maridos nesta condição, né? Tem muitas esposas nesta condição. Elas estão na igreja, mas condicionalmente. Tem umas condicionantes para ficarem. Maridos da mesma forma. E eu não sei quando é que as pessoas vão pegar o embalo de Deus e realmente fazer
correr a carreira que nos está proposta na linguagem paulina. Correr a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira, nós temos uma missão, nós estamos como atleta no campo, nós estamos correndo, estamos disputando um campeonato, nós estamos disputando um troféu. Eu quero saber quem que vai ter o preparo suficiente para correr essa carreira e receber o troféu. Lá no fim, correr em volta e chegar e dar aqueles gritos que a gente dava. Quantas vezes eu chorei, rapazote, né, jogando no time do colégio, pegava aquela taça, era uma emoção, corria. O técnico marcou a hora do preparo, do treino, mas ninguém quis ir. E depois quer ir para o campo. Mas como? Não treinou nada, não preparou, não tem nenhum preparo físico. Como é que vai botar para jogar? Nós temos que ter este preparo. A leitura de sua Bíblia. De tudo. Eu sempre que posso estou advertindo. É bom você advertir sempre, ainda que lhe tenham por enjoado. Mas você tem que dizer, minha filha, você está lendo muito outros livros, não esqueça da Bíblia. Tudo bem, tem que ler literatura e tal, é escola, mas a Bíblia, olha a Bíblia. Cuidado, vocês estão lendo só livros, livros, livros e livros. Mas e a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Não vamos esquecer da Bíblia. Ela que é o carro-chefe. Ela que é a chefe de todos os livros que tem aqui nessa casa. A Bíblia comanda todos eles. É assim que nós vencemos, só dessa forma. Qualquer família que quiser vencer terá que ser assim. Não vamos ser aqueles fanáticos, aqueles até doentes mentais, parece que são débeis mentais de tanto fanatismo. Ninguém aguenta a carga de tanto fanatismo, mas não vamos ser também aqueles relaxados que não têm nenhum compromisso com Deus, que se esquecem de Deus e fica aquela vida balofa, rota, e sem nenhum valor, sem nenhum prestígio. Porque vivendo assim, nós temos força, o próprio diabo nos respeita. Ele pensa 10 vezes antes de lhe atingir, querer lhe atingir. Porque ele sabe que você tem munição para ele. Você tem o calibre exato, não é? A bala exata para ele. Nos diversos campos, né, de atuação que ele tem. Então, vamos ainda concluir isso aqui. Toda manhã eu tenho que sair e regar aquelas flores. Se eu não regá-las, elas morrem. Esses dias eu disse... Esses dias não, faz tempo. Eu disse para uma irmã muito franca, de uma denominação, que gosta da mensagem. Ela disse, mas o Senhor não visita a gente e tal, pastor. Não veio comer o meu biscoitinho e tal. Irmã, se a senhora me convidar, eu venho comer o biscoitinho. Só que tem uma coisa, eu acho que a senhora já ouviu bastante, o suficiente. A senhora é uma mulher inteligente, madura, já viveu quantos anos a fé. Então a decisão não é comigo mais, não depende de visita minha. Pastor, o senhor é demais, né? Mas mesmo assim eu vou fazer o biscoito, tá bom. Porque não adianta você ficar incomodando a pessoa. Você fala para a pessoa, ame a pessoa, respeite a pessoa, tenha companheirismo com a pessoa no possível, que não fira a Bíblia, mas não adianta se comprometer com ela. Porque ela fica lá agarrada com sua denominação. Aquela carga terrível, fica lá, aquela canga no pescoço. Então é difícil. Mas o dia que Deus abrir as portas, né, verdadeiramente será livre a pessoa. O nosso dever é ter uma vida, falar sempre, advertir sempre, mas ter a força de uma vida. Não é? Então fica difícil. Há homens que chegam ao estresse, eles ficam estressados. Tem que estar com o carro, milhões de gasolina por mês. Porque todo dia tem que passar na casa de bendita, de sagrada, de não sei quem, e voltar a fazer aquele roteiro. Ora, meu Deus, aquele povo que já está firmado,
Nós temos tem a hora que tem que ir mesmo, mas o pastor sabe a hora. Essas pessoas têm que se tornar pessoas que ganhem outras, que influenciem outras. Agora esse homem tem que toda hora passar por ali. Como é que faz? Então fica aquela amizade forçada, aquele peso, né? Deus não se agrada disso. Eu estava olhando, presta atenção, no nosso exemplo maior. Qual é o nosso exemplo maior, vocês sabem? Quem é o nosso exemplo maior? Mas não sabe até hoje. Jesus não é o seu exemplo maior? Então ele é o nosso maior exemplo. Ele recebeu um recado de um grande amigo dele, faziam comida para ele lá, passava a roupa dele, lavava as sandálias dele, tinha uma caminha lá na casa dele, só para Jesus, e esse amigo dele estava doente, chamava Lázaro. Ele recebeu um recado, um bilhete: olha, Lázaro está mal, você vem logo. A Bíblia diz que ele demorou quantos dias? A turma aqui está tão duvidosa acerca da Bíblia, precisa ler mais a Bíblia, turma. Quantos dias? 4 dias. Então, veja bem, Jesus esperou esse tempo todo para ir, e o amigo dele morreu. E foi, se fosse nos dias de hoje, seria o maior escândalo. Que nada, só queria comer na casa dele lá. Que nada, só queria caminha limpinha lá na casa dele. A murmuração de hoje que está desgraçando tudo quanto é igreja. A murmuração, ataques pesados. Há pessoas que não terão mais nem oportunidade de se arrependerem porque feriram pesadamente o Espírito Santo. Suas horas de ira, de revolta. E Jesus ficou tranquilo. Quando ele já estava enterrado, ele voltou para os seus discípulos: vamos lá agora. Mas Lázaro já morreu. Disse: não, Lázaro, nosso amigo, dorme. E ele foi, e chegou lá, a irmã de Lázaro chegou: mestre, se tu estivesses aqui. Ele não perdeu a credibilidade lá perante aquela família, não. Eles continuavam crendo que ele era Deus, que ele era poderoso no Espírito. Porque ela fez aquela confissão, aquela era uma manifestação de confiança em Jesus, quando ela disse: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Então esta manifestação, que as pessoas deviam ter este caráter, esta vida, este novo nascimento. Se tu, mesmo ele não veio, o irmão já estava morto, enterrado, mas ela não murmurou contra ele. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Eu tenho certeza disso. Foi quando Jesus respondeu, porque as pessoas, irmãos e irmãs, aproveitam as oportunidades, até do sofrimento deles, das provações deles, para atacar, para desabafar e não mostrar um bom comportamento, um bom propósito, um bom coração. Porque eu acho que é na hora que nós estamos sendo provados e nos sentindo meio perdidos, meio desnorteados, sem direção, é nesta hora que nós devíamos ser os homens e as mulheres mais humildes e serenos para alcançarmos de Deus a força, a solução, a saída. Não é verdade? Então Jesus disse para ela, que Lázaro não está morto. Ele não está morto. Se tu creres, verás a glória de Deus. É só isso que nós temos que fazer, crer. E então, eu mesmo, em quantas situações eu já me encontrei, a ponto de emagrecer, de tanto angustiado para resolver uma coisa, e o próprio Deus diz: você tem que ficar quieto. Aí eu descubro que eu tenho que quietar. Pega as malas, põe tudo num canto, pega as coisas, desarma tudo, quieto. Não sei, não sei, não me pergunta nada, deixa assim, deixa os dias passar. Que não adianta. O próprio Deus te bloqueia, te cerca. Então, você está cercado por Deus, o que adianta você ser valente quando Deus te cerca? Porque se estamos cercados por Deus
e damos uma de valente, ele nos racha com sua espada. Pronto, eu vou te cortar no meio com a minha espada e acabou, sabe? Então, ó, estou cercado por Deus? Para tudo aí, deixa assim. Isso assim, bom, não sou obrigado a dar satisfação a nada. Deixa continuar, deixa os dias correr. Porque o que nós temos que fazer é isso. Que às vezes nós não sabemos o que Deus está evitando, não é? Nos protegendo de tantas coisas. Que às vezes nós ficamos com aquele ardor, com aquele fervor acerca de certas coisas. Mas você não sabe o que vai dar aquele fervor e aquele ardor. Fica quieto. Agora, irmão, irmã, que lição está aqui nestas coisas tão simples? Tem pessoas que têm que ser regadas, senão não dá flores. Agora, ele disse assim: então, por sua vez, eu tenho que pegar veneno e pulverizá-las, as flores. Além de estar ali, além de estar regando, ainda tem que estar batendo veneno todo dia. Por quê? Diz, para manter os pulgões longe delas. Tem pessoas que têm uma facilidade de atrair pulgões, já notou isso? As amizades delas não presta, nunca presta. Só atrai pulgões. Tem que estar batendo veneno direto. Para a hora que aquele pulgão chegar, sentir que ali tem um defensivo. Não é? Pessoas que não criam, porque nós temos em nós aquele sistema automático, né, de imunização, o sistema imunológico. Nós temos no nosso organismo aquilo que cria a defesa. O próprio Deus permitiu isso. Vem aquele germe, aquela coisa, nós temos no organismo a defesa. Ele se arregimenta e vai lá e defende, o corpo defende daquele, os anticorpos defendem daquele germe. É o que nós temos que ter espiritualmente. Não tem que estar toda hora, tem que bater veneno. A hora que o mal chegar, você desconfiar dele. A hora que aproximar o mal, você saber o que é o mal. Você sentir, porque, olha gente, até os animais, o próprio Deus, a própria natureza foi dotada, os animais foram dotados do seu sistema de defesa. Tem aquele bicho que se os cachorros vêm, ele tem aquele tanto de espinho, e toca espinho neles, sai cachorro grunhindo para todo lado. É o mecanismo de defesa dele. Ele tem o seu mecanismo de defesa. Tudo. O lagarto, a cobra vai lá e pica ele briga com a cobra, ele bate, ele tem lá a cauda, tá nela, corre lá e mastiga a raiz e volta, e tá nela de novo, até encontra a cobra morta. O que foi? Foi o lagarto que matou. Ele tem suas defesas. Agora nós temos, o maior mecanismo de defesa é nosso. Nós temos Jesus, a palavra. Às vezes nós somos vencidos tão facilmente. Não é certo? Amém? Então veja bem isso aqui. E eu tenho que pegar veneno e pulverizá-las, as flores. Para quê? Para manter os pulgões longe delas, senão os bichos as comem. Senão os bichos as comem, come as flores tudo, as folhas, destrói tudo. Mas meu Deus, por quê? É um deserto, é só areia. A irmã colocou terra e plantou, é porque aquilo tudo é artificial. É por isso que a noiva tem que primar sempre pelo original. Porque, veja bem, aquilo, você vai ver a diferença. E ele diz assim, então você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, que o tradutor está dizendo que 30 pés equivale a 9 metros. Então, a 9 metros dali, onde está o canteiro da irmã Larson, você já começa a ver outro tipo de coisa, de flores. Veja, existem algumas flores crescendo a 9 metros dali.
E não tinha nenhum William Branham regando elas, pulverizando-as, molhando-as, cuidando-as. Não tinha ninguém ali, a 9 metros do local. E ali no deserto elas estão crescendo. É como o cristão, mesmo num tempo de dificuldade, de luta, de prova, ele cresce na fé, ele continua. Ele é a prova disso. Correto? Então vejam bem, ali no deserto elas estão crescendo. E você, veja bem, que elas não têm ali nenhum cuidado especial. Aquelas flores do deserto, não tem nenhum cuidado especial. Ninguém está regando-as todo dia. Mas elas estão crescendo. Ninguém está visitando toda hora, mas elas continuam crentes. Firme, não deixa sua Bíblia, o altar está edificado. Ela não se envolve, em certas coisas. E diz, e você poderia cavar 20 pés para baixo. 20 pés, mais ou menos o quê? 30 pés são 9 metros. 20 pés seria o quê? 6 metros, 7 metros? De cabeça não dá para fazer aí, mas mais ou menos, cavando 7 metros abaixo, chão adentro. Diz que aquilo seria como um barril de pó, não encontraria nenhuma umidade, nada mesmo a não ser pó, e não existe água de forma alguma. E pergunta o profeta de Deus, vendo a grandeza, a sabedoria da natureza, diz, e quem as pulveriza? Quem é que evita que os pulgões comam as flores do deserto? Ninguém está pulverizando, gastando 1 centavo em veneno para protegê-las. E elas não são comidas pelos pulgões. Quem é que pulveriza elas? O profeta de Deus faz a pergunta, estão vendo? Estas, no canteiro, voltando ao canteiro da irmã Lerson, se você faltar em pulverizá-las e regá-las, os cupins ou os bichinhos, pulgões, as comem. Então a pessoa que você cansa, toda hora você avisa, toda hora você doutrina, mas é só encostar um cupinzinho, facilitou um pouquinho, o cupim está comendo. Facilitou um pouquinho, um bichinho está comendo. Mas o que foi isso, irmão? O que foi isso, irmã? Não, um bichinho bonitinho, redondinho, pretinho, amarelinho. E eu achei bonitinho e peguei ele no meu dedo e aí começou a crescer e doer. E agora não tem mais jeito, tem que cortar o dedo. O bichinho bonitinho. O espiritual é tão sensível que não é porque o bichinho é bonitinho que nós vamos botar no dedinho, não. O espiritual é sensível. Você tem que ver esse bichinho aí, Aí você vai ver, peraí, eu tenho um livro ali que fala desses bichinhos. Deixa eu ver a característica dele. Redondinho, meio centímetro, tem cor amarelada, com as rajadinhas, as rajazinhas cinza, tal. Se você colocar no dedo, poderá produzir a gangrena, não sei o que, arrancará seu dedo e seu braço. Deve ser evitado nas casas, deve ser feito isso, jogado criolina, ou isso, aquilo outro, um pouquinho de quiboa, não sei mais o que, mata tudo. Ah, mulher, é o bichinho aquele, traz aí o álcool, traz aí, é o bichinho, bota fogo nesse desgraçadinho, porque vai arrancar seu dedo. E tem muita gente que gosta de bichinho bonitinho no dedo. E são pessoas, são espíritos, são tudo, aplica no espiritual. As pessoas têm um prazer de proteger esses bichinhos meu Deus, é a missão do pastor, é falar essas coisas. Tá vendo? Quantas famílias destruídas, quantas pessoas destruídas, quantas igrejas destruídas, quantos ministérios badernados. Por quê? Por causa dos bichinhos.
Quem tem um livrinho é bom, vai lá e olha, né? Correto? Aleluia! Diz que teve um presidente brasileiro aí, que parece que foi o Marechal Dutra, que chegavam lá no palácio, na comitiva. É o seguinte, aquele grande empreiteiro, aquele amigo, é amigo do senhor e tal, estudou junto, não sei mais o quê, vamos tocar aquela obra para ele, não sei quantos bilhões de dólares, traz o livrinho, que é a Constituição. O livrinho manda proteger amigo? Não, então faça a licitação. Se meu amigo ganhar, se a empresa dele for a melhor, tudo bem, se não, é o livrinho. Deixa esse livrinho aqui, eu só faço o que o livrinho manda. Ah, se todo mundo incutisse com esse livrinho, né? E o livrinho, o que a mensagem diz? O que a Bíblia diz? Traz o livro. O que o livro diz? Não é certo? Um rapaz, não pode chegar um rapaz às vezes na igreja, a moçaiada não sabe nem o que é, de onde é que aquilo veio, o que faz, o que é, e já põe seu autógrafo aqui, põe aqui seu autógrafo, rabisca aqui, seu endereço, posso escrever para você? Seu telefone, eu ligo. Para com isso, para. O mundo está muito mal, a coisa está muito feia, em tudo, nós temos que cuidar. Não sabe que espírito é aquilo? Porque esse negócio de biblinha debaixo do braço, ou mensaginha debaixo do braço, seja azulzinha ou amarelinha como essa, isso para mim não quer dizer nada. Não me interessa se é azul a mensagem debaixo do braço, se é verde, se é branquinha. Não me interessa, para mim não diz nada. Eu quero saber a vida. A mensagem não é só para ser carregada, é para ser vivida. É isso que nós temos que ver. Porque o testemunho é que fala mais alto. A força de uma vida. Correto? Amém? Nem sabe. Mal batiza o rapaz, já estão cercando, escreve aqui. Daqui a pouco, não leva 2 meses, está no sinuca. Tá, bola séria. Pá, traz uma geladinha aí, desce mais uma. Tá, não tem 2 meses de batizado. Aí o que adianta? Que tipo de marido ela ia ter, né? O povo hoje não tem mais paciência. É uma coisa terrível. Não espera as pessoas mostrar o fruto que tem. Com que propósito veio para a igreja? O que ele quer ali? Que tem muitos deles que falam para os colegas: olha, cara, eu vou dar uma de crente para me arrumar uma mulher crente, porque depois eu vou virar o diabo no mundo aí, rapaz. Aí eu sei que elas não me traem. Com esse espírito. E quem tiver aqui dentro, sem vigilância e sem preparação no espírito, é candidata forte a casar com esses safados. Está vendo? Esta é a verdade. Agora, o povo tem hora que eles não estão preparados e nem aceitam no coração, às vezes, a franqueza de uma vida. Porque você põe coração tudo naquilo. Você faz com a alma aquilo, tentando salvar. Mas é bem verdade que tem pessoas que não adianta você tentar. O bichinho vai aparecer e vai, mesmo com a pregação. O pastor falou, mas é muito bonitinho. Deixa eu pegar aqui no dedinho. Aí depois não adianta vir para o pastor orar. Mas meu dedo está caindo. Arruma outro bichinho, né? Fazer o quê? Não adianta orar por você, mano. Você pegou o bichinho por ruindade, por implicação, até com a pregação. Agora aguenta. Porque resistiu. Será que Deus vai fazer o quê? Com quem resiste deliberadamente a sua palavra. Porque quem resiste ignorantemente, a própria Bíblia já dá o alívio. Diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem é ignorante, quem não sabe, é ignorante, não é que a pessoa é isso, aquilo. Ignorante, quer dizer, não conhece as coisas acerca da fé, a pessoa não tem nenhuma culpa. Mas aquele que se diz, aquela que se diz cristão, está na ceia e tudo, e ignorando, aí a Bíblia diz: Deus não tem o culpado por inocente. É outra Bíblia, é outra escritura já. Deus não tem culpado por inocente. É culpado, castigo nele. Porque é assim que Deus faz. Ah, relógio, o que é isso, rapaz? Para um pouco aí. Mas vamos concluir. Veja bem. Voltemos aqui.
Estas no canteiro, as flores do canteiro, se você faltar em pulverizá-las e regá-las, os cupins, os bichinhos, os pulgões as comem. Mas os pulgões, veja aqui que diferença, não podem tocar naquela que está ali no deserto. E nem mesmo ela precisa ser mimada e regada todo dia. Ela é uma produção do Criador. Não foram os japoneses que enxertaram e fizeram, não, né? É uma criação do Criador, é eleito. Não é filho de nenhuma denominação, é filho da palavra. Vamos louvar a Deus, amém? Aleluia! Não é filho de denominação nenhuma. E nem de líder pervertido, adúltero nenhum. É filho da palavra. E o compromisso dele e dela é com a palavra. E ninguém tira eles da palavra. Tem mais essa também. Ninguém tira. E vem, faz encantamento, impressiona. O eleito olha assim. Tá muito bonito, mas até logo, não sou daí não. Mas o que é isso? Tanta beleza, tanta coisa, tanto impressionismo. Fica aí com sua beleza, com suas coisas, com seu impressionismo. Mas vamos embora. Não me sinto bem. Porque tem uma ligação, né? Ninguém mima aquela flor lá do deserto. E falar nisso está tão bonito aqui hoje, né? Não adianta, aí ó. As outras são bonitas, mas é artificial. Quem é que ganha, tira a beleza disso aqui, a pureza disso aqui? Não tira. Não é? Porque é original. É natural, né? Que coisa. Eu sei, gente, que é muito difícil. Eu sei que é. Porque eu conversava com alguém anteontem e disse que uma vez o irmão Brana estava conversando na presença de um homem, de um pastor, e este mesmo pastor que presenciou isso é que contou. O irmão Brana conversava com a mulher dele e disse assim: olha, nos últimos dias, na era gentílica, nos últimos dias da era gentílica, que é a nossa, os pastores para os gentios, o irmão Brana diz, serão tão raros que não caberão nas duas mãos, não contarão 10 talvez. É claro que não seria só 10, é uma força de expressão. Mas seria tão raro, tão poucos, que você conta um aqui, outro ali, outro acolá, muito distante. De vez em quando você acha um perdido por aí, esquecido. Mas é difícil. E é uma grande verdade, porque já está cumprido e cumprindo isso aí, o que ele falou. É difícil sustentar isso aí. Porque tudo está, como eu falei no início do culto, está muito cercado por mimo, muito cercado por comportamento político. Que o político é que diz, você ouve um político discursando, você dá nojo dele. Tudo é o povo. O povo quer carnaval, vamos dar carnaval para o povo. O povo quer cachaça, vamos dar cachaça para o povo. Porque ele só pensa no voto. Então tem que fazer tudo que o povo quer para não desagradar o povo. Esse é o mundo político. Mas espiritualmente, um pastor não pode ser esse tipo de gente. O povo quer saia curta aqui, vamos deixar os irmãos vestir saia curta. O povo levantou e quer televisão, vamos dar televisão para o povo. Não, ele não pode fazer isso. Não. Vocês querem televisão? Então vocês perderam o pastor. Arruma qualquer playboy para vocês e tchau, até logo. Porque eu vou ter que sustentar o que a mensagem diz. O que a palavra diz. Um dia eu estava numa determinada reunião e um dos líderes famosos levantou e disse: eu gostaria de ver como é que certos pastores legalistas iriam se comportar, porque eu estive nos Estados Unidos, na casa de um pastor que tinha televisão até no banheiro. Aí eu fui para o microfone de à parte e disse: um momentinho aí, chefe.
É o seguinte, eu só quero saber uma coisa, o senhor crê na mensagem do irmão Branham ou não crê? O senhor realmente prega de coração a mensagem dele ou tem algo falso aí no meio? Por quê? Se o senhor pudesse falar mais baixo, seria bom. Mas, em todo caso, vamos discutir a televisão. Porque o William Branham disse, eu tenho a mensagem dele aqui na mão, quer que eu leia? Não, eu falei, foi lá na hora. Está aqui a mensagem dele que diz assim, se eu tivesse uma casa, alugasse uma casa que tivesse uma televisão, eu daria um tiro de fuzil nela. E eu quero lhe dizer que eu sustento o que o profeta de Deus disse. Estou pronto para meter uma bala de fuzil na primeira que aparecer diante de mim. Você continua com seu legalismo. Muito valente. Eu disse, é o seguinte, vou continuar mesmo. Encerrou o assunto. E ele depois me chamou e disse, você vai pregar à noite, tentando me ajeitar talvez? E eu peguei o púlpito e eu jamais preguei contra a televisão como foi naquela noite. Tá bom. Ou a palavra amizade falsa não adianta. Certo? Vamos louvar a Deus? Aleluia! Amém? Tem que ser assim. Agora eu sei que eu estou pregando, mas tem gente aqui, é isso aí que me guarda. Eu não fico esperando jogar florzinha em mim. Eu estou pronto para flores e para pedrada também, que me jogaram. Eu sei que tem gente aqui que toma a ceia que eu dou para eles, na mão aqui, que eles gostariam da próxima oportunidade de comprar uma televisão para eles. Eles estão aí dentro, esse desejo está no coração deles, mas se Deus não mudar vocês, um dia você vai cumprir seu desejo. Porque esta é a verdade. Tem pessoas que têm vontade de fazer isso. Mas o que nós vamos fazer, né? É deixar, né? Mas o meu dever é pregar. Na casa de ninguém eu mando. Nós não mandamos na casa de ninguém. Nós subimos nesse púlpito e pregamos a verdade. Agora, a verdade, porque não adianta regar e mimar. Você viu? Não adianta regar e mimar. A flor lá do deserto, criação original de Deus. Pulgão não pegou ela, cupim não comeu ela, bichinho não comeu ela, nada. Ela estava lá, ninguém jogou veneno nela, e ela era muito mais bonita do que as flores que estavam lá regadas e mimadas. Esta é a verdade. Amém? O eleito permanecerá. Amém? Ele diz, ela é uma produção do Criador. Aquela, e esta aqui, do canteiro, é uma reprodução híbrida. É uma reprodução híbrida, misturada. É por isso que eles não entendem o porquê desta separação. Eu continuo pregando esta seleção. William Branham disse que Deus é separador. Ele sempre vai separar o que presta do que não presta. O ídolo do Senhor sempre será separado. O fiel do infiel. Eu até quero falar amanhã sobre isso. Para nós vermos muitas coisas. Aqui o relógio é 9 horas, como passa ligeiro, né? Mas é melhor ficar com fome para amanhã, né? Com vontade, né? Então vamos fechar os olhos. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir, o amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor
cada vez maior. Quero viver espalhando dá-me amor ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem. Eu sinto inspiração e fé. Aleluia. Então, do meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é. Aleluia. A fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor. Quero viver sim, dá-me amor ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem. Eu sinto inspiração e fé. Então, do meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor. Quero viver dá-me amor. Deus glorioso, cura cada pessoa nesta hora que esteja doente. Liberta cada pessoa que estiver oprimida por algo. Salva, liberta de todo mal. Afasta, Deus, os temores, o medo, a opressão. A carga seja tirada dos ombros de cada um, e que haja o alívio que o Senhor prometeu, dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então venha com teu jugo suave, com teu fardo leve, para cada um de nós. Queremos prosseguir, ó Deus, sem mimo, sem bajulação, mas sob os teus cuidados, buscando em ti a fortaleza, o ânimo, ó Deus, a bênção do teu Espírito. Sai mesmo, Satanás, sai todo espírito de mundo, de televisão, de mundanismo, toda obra do diabo, todo gosto pelo mundo, saia mesmo, que haja o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Vamos ficar de pé. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho
você. Perdoa-me, irmão, eu sou com você. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você. No amor de Jesus, eu sou com você. No amor de nosso Pai, somos um.